Os últimos vídeos desse canal aqui foram bem interessantes porque me deram a oportunidade de falar sobre dois conceitos primordiais para a humanidade, que são individualismo e coletivismo. E por que eu digo que são primordiais para a humanidade? Porque esse é basicamente o debate mais importante da história da humanidade. É literalmente debater entre o bem e o mal. Então, se você não assistiu esses vídeos, eu sugiro que você assista, porque eles estão muito interessantes. Mas enfim, nesses vídeos eu falo sobre esses dois conceitos, né? E eu falo sobre os filósofos que foram os pais desses dois conceitos, cada um de um, que são Platão e Aristóteles. E aí, nesses vídeos eu falo também sobre tudo que vem depois deles, né? Como sucessão às ideias de cada um. A gente tem essas ideias evoluindo e hoje a gente tem um mundo que é moldado nessas ideias. Uma parte do mundo individualista e outra parte do mundo coletivista. A parte do mundo coletivista é até bem maior do que a parte individualista, o que é um problema, mas isso não é assunto para agora, né? Vamos lá. Falando de Platão especificamente, que era coletivista, né? A gente tem basicamente tudo que é ruim, tudo que a gente tem de ruim no mundo vem de Platão, vem dessas ideias, né? Se você parar para pensar, das ideias de Platão vem Engels, Hegel, Karl Marx, Hitler, Mussolini, Stalin, Trotsky, Mao. Tudo que é ruim, tudo que é coletivista vem das ideias de Platão. E quando você olha para isso, você para e pensa, porra, então Platão devia ser um belo de um idiota, né? Platão entendeu tudo errado e causou um monte de problema. Sim, mas, quer dizer, sim, ele causou um monte de problema, mas ele não era um completo idiota, né? Platão era um filósofo. Platão foi o pai de Aristóteles. Platão, o que eu quero dizer com isso é, Aristóteles não poderia ter existido ou ter surgido sem Platão. Do mesmo jeito que Harry Potter não poderia matar Voldemort se ele não falasse a língua das cobras. É mais ou menos a mesma coisa. O bem e o mal estão interligados, né? São coisas que andam juntas e sem Platão, sem a sabedoria que vem de Platão, não seria possível achar o antídoto a todos os problemas que ele criou. Vamos lá, vou tentar falar um pouco mais sobre isso e explicar o que eu estou dizendo, né? Platão está correto quando ele diz que existe um espírito que transcende o indivíduo num coletivo. E é interessante que você veja o vídeo que eu postei sobre futebol, porque eu falo exatamente disso, né? Quando você está dentro de... Por isso que o futebol é uma amostra controlada do coletivismo. Quando você está dentro de um estádio de futebol, você literalmente vê as coisas mais primitivas, você vê a existência humana dentro de um ambiente primitivo, né? De guerra entre duas tribos e de união entre o grupo A contra o grupo B para ver qual é mais forte. Então você literalmente, quando você está ali, você escuta o canto da torcida harmônico e todas aquelas vozes juntas em coro, como se fossem uma coisa só, todas acreditando na mesma coisa e andando juntas na mesma direção, é muito fácil de você entender e perceber que de fato existe um espírito que transcende o indivíduo num coletivo. Isso está absolutamente correto. E é por isso que o ser humano chegou até aqui, né? Eu falo disso nos outros vídeos também. O coletivismo é a forma mais natural do ser humano. A gente surge do coletivismo. A gente não teria chegado até aqui do mesmo jeito que Aristóteles não teria chegado em suas ideias individualistas sem Platão. A gente não teria chegado até aqui como humanidade, sociedade, sem o coletivismo. O coletivismo é aquilo que nos permitiu transcender o indivíduo e poder sobreviver, porque juntos somos mais fortes. Num ambiente primitivo, né, de contato completo com a natureza. E Platão estava certo quando ele aponta e fala que, bom, olha só, existe algo que transcende o indivíduo e que é maior que o indivíduo. Só que o problema é que quando ele vai tentar resolver esse problema, ou achar o antídoto, ele parte do princípio de que, bom, se esse é o caso, né, se existe algo que transcende o indivíduo e é maior do que ele, essa deve ser a verdade do mundo. Então tudo que a gente fizer daqui para frente vai ter que ser com base nisso. E a gente vai ter que fazer sempre o coletivismo, porque esse é o mundo, de certa forma, e é assim que a gente vai resolver os problemas, de uma maneira coletiva. E é aí que ele erra. E o que isso significa, basicamente? Que ele é capaz de fazer uma coisa que é extremamente complexa, né? Que é olhar para o que está acontecendo e perceber aquilo,
Basicamente, ele consegue diagnosticar o problema, mas ele não consegue dizer para você qual é o remédio correto. E aí você vai acabar tomando um remédio errado e vai dar merda. É literalmente isso, sim. E se você perceber, tudo aquilo que vem das ideias de Platão faz exatamente a mesma coisa, porque todos partem de um princípio coletivista. Então todos, sem exceção, vão chegar no mesmo resultado, que é, dentro da metáfora, um inferno na Terra. Guerra, pobreza, miséria, destruição, fogo, anseio, ressentimento, briga, explosão, tudo que é de ruim. Se você levar o coletivismo até o último nível, né? Tudo que é de ruim vai ser instaurado na Terra. Então perceba que isso foi exatamente o que Karl Marx fez. Karl Marx não era nenhum idiota, né? Apesar de ele ter seus problemas e ter errado num monte de coisa e causado vários problemas, ele não era um completo idiota, assim como Platão não era um completo idiota. Karl Marx era um estudioso, ele era um sujeito lá que tinha estudo, né? E ele estudava economia. É um pouco engraçado dizer que Karl Marx era economista, porque, enfim, é bem engraçado, mas, enfim, ele estudava economia, ele era um cara com estudo, ele não era nenhum idiota. E perceba que, assim como Platão, Karl Marx foi muito feliz em diagnosticar o problema, em olhar para as coisas como elas são e perceber o que estava acontecendo. Ele foi absolutamente feliz em dizer que existe um confronto de grupos, temos dois grupos, os proletários e os burgueses, e temos uma tendência, que ele atribuiu erradamente ao capitalismo, né? Mas temos uma tendência de que a maior parte das coisas, ou dos bens, ou do dinheiro, se agrupe na mão desse grupo aqui, que é menor, e a grande maioria vai ficar sem nada. E isso é um problema, e isso vai causar desigualdade social. E tudo isso é verdade. O acúmulo dos bens nas mãos dos burgueses vai fazer com que a desigualdade social aumente. E se a desigualdade social aumenta, a gente tem um problema na sociedade, porque isso vai puxar para cima os níveis de violência. Se você tem nada e você vê alguém que tem tudo e essa disparidade começa a ficar muito grande, isso vai fazer a sociedade inteira chacoalhar. Isso não é interessante para ninguém, nem para quem tem pouco, nem para quem tem muito. Ninguém quer violência, ninguém quer guerra, ninguém quer porrada. Então Karl Marx foi extremamente feliz em apontar o problema. Temos aqui um conflito entre dois grupos e uma tendência que faz a desigualdade subir sempre, que é as coisas se acumularem nas mãos de um desses grupos. O problema de Karl Marx é quando ele tenta resolver esse problema, porque aí a gente já tem diversos outras coisas que acontecem, né, por causa das coisas que ele pressupõe. Ele pressupõe que o que faz as coisas se acumularem nas mãos dos burgueses é um problema intrínseco do capitalismo, só que ele está errado. O que faz isso acontecer é um princípio que chama a Lei de Pareto. Quem descobriu isso foi um brother aí em algum momento da história que se chamava não sei quem Pareto, e ele percebe, né, que a grande maior parte das coisas, isso dentro de domínios produtivos, né, a grande maior parte das coisas tende a se acumular nas mãos de poucos. Não é só com dinheiro, não é só com burgueses e proletários. Isso vai se repetir em qualquer domínio criativo. Foi isso aí que Marx não percebeu. Por exemplo, a maioria esmagadora das músicas que você escuta vem de 5% dos artistas. Ou, em outras palavras, a maior parte das músicas que são escutadas vem de uma meia dúzia de artistas. Taylor Swift, Justin Bieber, Drake. É sempre assim. Vai ter um infinito de músicas. A grande maior parte das músicas que são escutadas vão sempre vir das mãos de alguns poucos. Porque são aquelas pessoas que são mais produtivas, ou que são melhores, ou que conseguiram ter mais sucesso de alguma forma, e isso vai ser sempre assim, porque as pessoas são diferentes. Então não tem como você acabar com isso. Só que Karl Marx parte do princípio que tudo é reduzido a uma luta de classes, a um grupo lutando com outro, ao coletivismo, e ele quer implantar uma solução coletivista, justamente porque ele acha que o mundo é coletivista só porque esse é o caso. Só que no fim das contas, como Aristóteles disse para corrigir Platão, quem existe de fato é o indivíduo.
Aquele que se manifesta no cosmos, de fato, é o indivíduo. O grupo não sofre. O grupo não existe sem o indivíduo, mas o indivíduo existe sem o grupo. Então, você tentar partir desse princípio, você apontar isso aí, e como uma coisa que, bom, existem de fato dois grupos, mas então o mundo deve ser isso, e a gente vai partir daqui para as soluções para tentar resolver tudo. Que os proletários se juntem em um grupo, peguem armas como um coletivo e destruam outro coletivo, tomem os meios de produção para eles, e aí pronto, a gente tem um inferno instaurado na Terra. É basicamente isso, ele erra na solução. Ele erra quando ele tenta resolver o problema de uma forma coletivista, ignorando o indivíduo e instaurando o inferno na Terra, não diferente do que fez Hitler, do que fez Stalin, do que fez Mao, do que fez todo mundo que é coletivista. E é isso que Aristóteles corrige. Então, resumindo, Karl Marx, de certa forma, estava certo, assim como Platão. Mas a partir desse momento, a partir da página 3, eles estão completamente errados na forma de você resolver esse problema, né? Que é o problema mais antigo da humanidade, é o problema do tribalismo, é o problema do coletivismo, é o problema que faz a gente estar constantemente em guerra. A solução para isso é a solução de Aristóteles, é a percepção um nível acima, é a percepção que, apesar da torcida estar cantando em coro em algo que, não deixa dúvidas de que existe algo que transcende o indivíduo num coletivo, apesar disso, tudo que está ali é feito por indivíduos, e se não fosse cada um daqueles indivíduos, não existiria um canto coletivo em coro. O indivíduo existe, de fato, no cosmos. E esse tem que ser o ponto de partida para qualquer solução, né? Então, é exatamente por isso que Karl Marx fez um monte de merda, e Platão também, mas ainda assim estavam certos de certa forma, né? No fim das contas, a solução é o individualismo, e no dia que a gente perceber isso, talvez a gente consiga viver em sociedade. Quer ver? Eu vou provar para você o que eu tô falando com a prova dos 9. Karl Marx disse o seguinte: os proletários têm que tomar os meios de produção. E aí a solução que ele percebeu que existia um problema, né? E que isso gerava desigualdade social e que uns tinham mais do que os outros. Então o que ele faz? Ele vai e fala assim, bom, o proletário, então, pegue em armas, dê porrada nos burgueses e tome a força, morra quem tem que morrer no caminho, ou seja, literalmente ignorando o indivíduo, e é assim que a gente vai resolver. É isso que ele prega, é por isso que ele erra, é por isso que isso nunca vai dar certo. Primeiro porque se ele matar os mais produtivos, a produção cai, porque não adianta você tirar a produção dos mais produtivos e dar para o proletariado, porque o proletariado não é empreendedor. Então, o que vai acontecer? Você vai matar todo mundo que produz, aí vai dar essas terras para o proletariado. A produção vai cair, todo mundo vai morrer de fome. É por isso que o comunismo gera fome. Então, ele erra na solução. O que ele deveria ter feito se ele fosse um cara que entendeu a resposta, o antídoto de Aristóteles? Bom, existe um problema e a gente tem uma tendência à desigualdade social e a gente tem uma galera aqui que tem muito mais do que outra galera. Então, o proletariado tem que tomar os meios de produção. Até aí ele estava certo. Ele só erra no como a gente vai fazer isso, porque ele não entende que a resposta é o indivíduo. Ele continua partindo do princípio que o mundo é coletivista. A resposta para isso seria que, sim, o proletário tem que deter os meios de produção, só que a gente tem que fazer isso respeitando o indivíduo, respeitando a vida humana. Esse tem que ser o primeiro preceito. Esse é o antídoto de Aristóteles. É isso que Karl Marx erra e, portanto, ele instaura o mal na Terra. E hoje, como a gente já está mais evoluído, a gente já tem formas para que o proletariado tome os meios de produção ou detenha os meios de produção, né, numa palavra melhor, e isso se chama Bolsa de Valores. Hoje a gente já tem uma forma de literalmente o proletariado comprar e deter os meios de produção. E se todo mundo detém os meios de produção, a gente não tem, ou diminui pelo menos pra cacete a desigualdade social,
porque agora todos terão acesso aos frutos gerados pelos meios de produção. Ou seja, Karl Marx estava absolutamente correto. Ele só não foi tão longe assim. Mas é isso, se a gente conseguir... E é por isso que a educação financeira não chega a todos. Porque não é interessante para o Estado, que é a força primária coletivista, que é a força primária, que é aquilo que melhor representa o que fere o indivíduo. O Estado não tem interesse que as pessoas, que o proletariado detenha os meios de produção. Por isso que a educação financeira não está nas escolas. É por isso que você nunca vai ter acesso a isso de uma maneira convencional. Você tem que estudar e se desenvolver para entender isso, e aí a sua vida vai melhorar. Mas para o Estado é interessante que os pobres continuem pobres, continuem sem deter os meios de produção, porque aí vai sempre existir uma briga entre uma classe e outra, e a gente pode ganhar eleições assim e manter as pessoas eternamente no inferno na Terra, sem que a solução individualista seja alcançada, e quem tem poder e tem vontade de fazer o mal continua tendo um lugar aqui que a gente pode chegar, que se chama Estado, para a gente fazer isso tudo. E enquanto isso tudo não é desembaraçado, a gente vai continuar nessa para sempre. Por isso que eu tenho um canal de finanças, de educação financeira, né? Eu faço isso porque eu acredito nisso, eu acredito que essa é a chave. A chave está no indivíduo, responsabilidade do indivíduo. Então você é responsável por adquirir a educação. Ninguém vai fazer isso por você. O Estado não vai fazer isso por você, como é óbvio. Você é responsável por adquirir o conhecimento e, portanto, ser capaz de, na prática, deter os meios de produção. Na hora que todo mundo fizer isso, a desigualdade social abaixa, a criminalidade abaixa e a gente vai viver melhor. A resposta está no indivíduo, sempre. Se a gente ignorar o indivíduo e tentar resolver as coisas coletivamente, isso aí é a receita de bolo perfeita pro fim do mundo, pro inferno na Terra. E é isso. Esse foi mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, né, se você gosta desse assunto, se esse vídeo te tocou de alguma maneira, te fez pensar, deixe seu comentário aqui embaixo, me conta o que você acha disso, se você concorda ou não. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse e deixa o like também, que ajuda na divulgação e vai me deixar bem feliz. E é isso aí, rapaziada, vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço.